Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Cassiana e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre as Phalaenopsis espécies, tá? Eu tô com duas aqui para fazer replante, a Phalaenopsis belina tipo e a Phalaenopsis violácea. Tava esquecendo o nome. Nossa, minha violácea tá toda judiadinha, né? Vocês não reparem, mas eu tinha desenvasado elas para colocar lá no meu varal, porque quando eu não tenho tempo de replantar, eu coloco elas numa bacia furada ou penduro no varal mesmo. E eu não vi que ela tinha caído atrás da minha máquina de lavar roupa e tava lá machucando. E daí, quando eu vi, eu levei um susto. Era justamente a minha orquídea espécie que tava lá, caída atrás da minha máquina de lavar roupa. Quem já cultiva Phalaenopsis não vai, assim, ter grandes surpresas com elas, mas com as espécies a gente tem que ter um pouquinho de cuidado a mais, tá? Por exemplo, quanto à luminosidade. Pode ver que elas têm um vegetal lindíssimo, né? Super brilhoso, verdinho. Então, eu estava conversando com a Jaqueline lá do Orquidário Fogaça e ela me passou que as espécies eles deixam num local com menos luminosidade do que as FAO normal, tá? Então, eu também vou tentar seguir essa dica dela, porque não adianta a gente pedir dica de cultivo para quem entende e fazer o contrário, né? Porque eu já tenho uma lá, eu acho que é violácea, e a minha é gigante até. E ela realmente está num local, no mesmo local que as FAO normal, tomando toda a luz igual as outras, sabe? E realmente parece que as folhas dela ficam com menos coloração do que essa daqui. Olha como ela tá verdinha, como ela tá linda, tá? Então, no modo de cultivo em geral não tem muita diferença, né? Porque a gente já sabe cultivar Phalaenopsis, né? Então, vai dar certo também com as espécies. Porém, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Por exemplo, se é uma planta rara, né, que você não está acostumado a cultivar ela, qual é a minha recomendação? Madeira, tá? Porque o vasinho de cerâmica é maravilhoso, mas se você não está acostumado a trabalhar com vasinho de cerâmica, pode desidratar a sua planta, tá? A coquedama também eu amo. Por quê? Porque dentro eu uso isopor, que é inerte, que não retém água, tá? Inclusive a minha outra violácea, que é grande, está na coquedama, tá? E o vasinho plástico, se você não está acostumado a cultivar, né, ou no musgo esfargano, ou casca de pinos, ou seja o que for, você adapta para o substrato que você está usando, tá? Então, agora eu vou plantar essas na madeirinha. Por que que eu gosto de fazer vários modos de cultivo? A minha intenção, era, até começar o canal, a minha intenção era colocar todas as minhas plantas apenas em coquedamas, tá? E realmente eu planejava fazer isso e estava fazendo isso, porque eu tirei várias plantas que estavam em vasinhos e em outros modos de cultivo e coloquei em coquedamas, tá? Mas eu acredito que para eu poder ajudar mais pessoas, é importante eu ter vários modos de cultivo, né? Então, assim como eu tenho as Phalaenopsis normal na coquedama, tenho no vasinho de cerâmica, tenho no vasinho plástico, tenho na madeira, tá? A mesma coisa eu vou tentar fazer com as catleias, com os outros tipos e também com as FAO espécies, tá? E por que que eu recomendo a madeira? Porque a madeira não tem erro, né, pessoal? Se vocês escolherem uma madeira boa, que vai durar ali anos, né, no seu cultivo, que ela não vai apodrecer, que ela não contém o tanino que queima. Ai, uma coceira no olho. Que não contém tanino que possa queimar as suas raízes, né, e matar a sua orquídea, é tranquilo. E aqui eu consegui porque nós temos vacas de leite, né? E faz já uns 20 anos que eles usam essa mesma madeira. Essa madeira aqui, inclusive, já faz uns 20 anos que está na chuva e no sol, porque eles usavam para fazer cerca para as vacas, tá? Aí eu pedi para o meu marido cortar para mim em pedacinhos, lavei bem e agora eu estou plantando minhas orquídeas. Por que que eu quis essa madeira? Porque eu já peguei outros tipos de madeiras lá, inclusive que a gente usa para lenha, e deu super certo também, as orquídeas enraizaram muito bem. Porém, dali 1 ano, 2 anos, a madeira começou a esfarelar, começou a apodrecer, digamos assim, né? E não é, a gente sabe que cada vez que muda o modo de cultivo de uma planta, a gente atrasa o desenvolvimento e a floração dela, né?
Então você imagina, eu vou plantar ali a minha orquídea, ela vai estar linda, maravilhosa, dali 1 ano, 2, quando ela estaria pronta para me encher de flor, a madeira começa a apodrecer e eu tenho que mudar ela de cultivo, né. Então isso acaba retardando bastante o desenvolvimento da planta. E por isso que eu escolhi essa madeira, tá. Já faz uns 20 anos que ela tá na chuva e no sol, e não tem o menor sinal de apodrecer, tá. Então acho que eu já falei demais, né. E era isso que eu queria dizer para vocês, tá. Sempre que vocês tiverem dúvida sobre uma planta, se vocês vão ter dificuldade ou não de cultivo, coloquem ela na madeirinha, porque a madeira não tem erro, porque a gente pode regar à vontade e não corre o risco, a não ser que você usa muito musgo, né. Eu já vi muita gente matar a orquídea na madeira, porque simplesmente cobre a madeira inteira de musgo. E isso acaba segurando muita umidade ali no local, né? E daí começa a apodrecer lá embaixo as raízes e vai subindo a podridão pelo caule. Então, pessoal, como essa aqui eu mostrei antes, que ela tem as folhinhas mais desenhadas para baixo, né? Esse formato mais pendente, eu vou colocar ela na parte de baixo para que ela não prejudique o desenvolvimento da planta, tá? Da companheira que vai vir junto na madeira. Aí eu vou começar dando um nó aqui e vou prender primeiro a minha orquídea sem apertar muito para não estrangular as raízes, mas ao mesmo tempo ela fica mais firme, porque como essa minha madeira, ela é bem, tem bastante desnível aqui na madeira, né? Depois fica difícil eu colocar a orquídea na posição que eu quero ou que eu gosto, tá? Então só amarro o fio aqui para começar a amarração, porque senão o fio de nylon depois escapa a ponta e a gente perde o trabalho. Só amarrei a linha aqui e agora deixa eu posicionar a minha orquídea, para que ela fique bem viradinha para frente, como eu gosto. E aqui eu vou dar umas voltas com o fio de nylon nela, para prender ela pelas raízes, para ficar mais fácil de eu trabalhar, porque ela tem pouquinhas raízes. Aí, às vezes, para passar o musgo, depois eu posso me atrapalhar, tá? Mas passa bem de leve mesmo, para não cortar as raízes, né? Mas que a planta fique bem firme, ó, ela não balança mais, e era isso que eu queria. Agora eu venho aqui e coloco um pouquinho de musgo sobre as raízes para segurar um pouquinho de umidade na minha orquídea. Ai, só umas voltas mesmo. Mas você pode usar a linha que você preferir, tá? Se você tiver linha de costura, barbante de crochê, abraçadeira de nylon. E olha só, vou mostrar para vocês a quantidade de musgo que vai. Quando eu digo que é pouquinho mesmo, ó, porque ele tá todo soltinho. Eu acho que não dá uma bolinha de algodão, tá? Quando a gente compra aquelas bolinhas de algodão. É só o suficiente para manter uma umidade aqui nas raízes, para ela ajudar a minha orquídea a enraizar e também para que ela fique um pouquinho mais tempo molhadinha ali, até porque depois, quando ela tiver com as raízes tomadas aqui nessa madeira de tanta raiz, e eu sei que ela vai ficar assim, porque a orquídea na madeira, ela desenvolve muito bem, desenvolve muito rápido as raízes, porque ela se sente firme, ela se sente segura e ó, é um pouquinho de musgo mesmo, apenas para ter uma umidade para enraizar, né? E também depois, se você for fazer adubação nas suas plantas, geralmente o pessoal gosta de colocar adubo foliar, né? E já passa um pouco aqui nas raízes. Aí esse musgo também vai segurar o adubo por um pouquinho mais de tempo. Então é um replante que dá super certo, tá? Aqui, eu vou cortar e vou amarrar porque o fio de nylon ele é bem escorregadio. E, novamente, eu vou posicionar aqui a minha orquídea e vou passar um pouquinho a linha nela para prender ela, para daí depois trabalhar com o musgo. Deixa um espaço para que uma não fique encostada na outra, porque elas vão crescer e vão desenvolver ainda, né? E daí não é legal que fique uma com as folhas por cima da outra. E assim também tem espaço para as raízes se desenvolver, né?
A minha planta tá bem firme. E novamente eu vou usar só um pouquinho de musgo. Tirar aqui, ó. É só um pouquinho mesmo, tá? Pra segurar a umidade aqui nas raízes e próximo da planta, para ela ajudar na umidade ambiente. E assim, quando ela estiver enraizada, ela vai conseguir se manter hidratada por mais tempo, porque daí o musgo fica molhado por algumas horas e a orquídea vai continuar absorvendo água conforme ela precisar ou quiser. Aqui só cuidar para não machucar minha outra planta com o fio, né? E vai dando algumas voltas aqui, bem com calma. Vou virar de lado para ficar mais fácil. Vai passando aqui para segurar o musgo, porque como eu passo regas de mangueira, no começo às vezes ele pode querer cair, né? Então eu passo a linha aqui para ele ficar bem baixinho. Mas depois que você faz as primeiras regas, o musgo acaba abaixando sozinho e nem vai mais cair da madeirinha, tá? Nossa, eu ainda tô com as unhas igual uma palhaça, né? Que eu brinco com as crianças com esmalte, com batom, com coisa. Aí quando eu fico ali com uma unha cada cor. Mas, olha só, pessoal. Deixa eu mostrar aqui. Acho que vocês conseguem ver. O caule da planta, tá? Todo livre. Pelo menos um dedo entre o caule e o musgo fica livre, tá? Aqui também. Agora tá um pouquinho escura, aparece a imagem. Ó, caule da planta todo livre, tá? E olha só o desenho como que fica, tá? Fica um espaço para elas desenvolver, para elas enraizar, e dificilmente essa aqui vai acabar cobrindo a outra, né? E que daí a gente acaba não tendo visão, caso de alguma praguinha, algum fungo, né? Ou até mesmo para elas receberem a luminosidade que elas precisam, tá? E as regas, vocês já sabem, toda vez que secar, a gente rega novamente, né? A adubação, vocês podem fazer a adubação que vocês já estão acostumados, tá? E aí era uma orientação mesmo que eu queria passar para vocês, né? Que eu me informei e as espécies realmente elas gostam de menos luz do que as Phalaenopsis normal, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilhe, se inscreve no canal. Obrigada. Tchau, tchau.